Salve, salve, salve! O homem que mais leu a Bíblia foi George Miller, até aquela época, né? Hoje talvez tenha pessoas que tenham lido mais. George Miller, ele teve 50 mil orações respondidas. Ele leu a Bíblia toda. Ele leu a Bíblia toda 200 vezes inteira. E 50 vezes dentro dessas 200 vezes, ele leu ajoelhado. E o que acontece? Uma pessoa vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia, o que acontece? A fé dele é muito maior, a confiança dele é muito maior, ele se lança em coisas muito maiores. Então tem muitas coisas do que aconteceu na vida dele em função dessa fé que ele tinha em Deus. Por exemplo, ele teve uns 2, 3 orfanatos, chegou a ter 2.000 crianças. Conta-se uma feita que os empregados lá, os funcionários, que trabalhavam com ele num desses orfanatos na Inglaterra, chegaram nele de manhã e falaram: ó, pastor, não tem pão hoje. Não tem pão para dar café para as crianças. O que nós fazemos? Ele falou: não, prepara o café, prepara o leite e depois vocês me chamam para orar e nós vamos ver o que acontece. O pessoal foi para lá, preparou o café, preparou o leite, esquentaram e tal, já deviam ter buscado o leite, tudo na hora exata. Quando puseram tudo na mesa com as crianças, tudo lá, mandaram chamá-lo. Ele chegou, tal, deu um bom dia para as crianças, tal, deu um sorriso para as crianças, e quando ele diz: ó, tá chegando a hora de nós orarmos. Quando ele falou em orar, chegou uma pessoa perto dele, um dos auxiliares lá, chegou e falou: pastor, preciso falar um negócio para o senhor. Tem um homem aí fora, precisa falar com o senhor urgente mesmo. Ele falou: criança, você senta um pouquinho aí, não bebam no café ainda não, não bebam leite não. Daqui a pouco eu volto pra gente continuar. Deixa eu lá ver o que está acontecendo. Ele chega lá na portaria, tinha um homem num caminhão lá, o caminhão quebrou em frente ao orfanato desse pastor. Havia mais de 2.000 pães que ele estava para fazer entrega. E ele disse: pastor, não sei o que aconteceu, eu passei aqui em frente ao seu orfanato e quebrou aqui esse caminhão com os pães. E eu estou primeiro administrando aqui a questão dos pães, eu estou lhe doando, para não deixar o caminhão aqui com esses pães. Então o senhor pode tirar esses pães aqui? O senhor pode se servir deles? Eu estou doando. Depois eu vou ver, vou atrás de mecânico, vou ver. Deus responde orações. Deus responde orações. Agora, Deus tem 3 respostas para todo homem. Deus tem 3 respostas para o homem. Deus fala sim, Deus fala não, e Deus fala aguarde. Às vezes não é hora. Ó, esse pastor, o George Miller, ele tinha um caderno de oração. De um lado ele colocava o pedido e do outro lado ele colocava a data. Quando ele morreu, ele vinha orando os pedidos que ele vinha fazendo. Ele estava pedindo para Jesus salvar um amigo dele. E depois que ele morreu, levaram 5 anos para esse amigo se converter. Aí depois foram lá colocar a data e diz. Então há um livro que diz que ele teve 50 mil orações respondidas. É o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia nos orienta a não orar por mortos. Nós não temos autorização para isso, sabe por quê? Porque a nossa oração por morto não tem sentido nenhum, ué. Não tem sentido, pensa para você ver. Nós vamos orar para quê? Para Deus abençoar o que está morto fazer café? Não faltar dinheiro? Não faltar saúde? Ele já morreu, ué. Pedir para Deus não deixar faltar paz, amor? Não, ele está morto. Talvez ele já tenha conquistado tudo isso, nem o lugar que ele foi. Outra coisa, não tem transferência. Jesus contou uma história e disse que quem morre e vai para o inferno, vai para o céu, não tem. Tem um abismo. Abismo é aquilo que não tem fundo. Não tem fundo, né? Não tem fundo, não tem passagem. Não tem jeito de passar de um lado para o outro. Então, orar pelo morto. Tem tanta coisa para orar pelo vivo, né? Por nós mesmos. Tem tanta coisa, né, que nós precisamos falar com Deus, pelas pessoas, pela nação, pelos governantes, por aqueles que exercem proeminência sobre nós, por aqueles que estão sobre nós. Nós temos tanta coisa para orar pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, aqueles que têm pais vivos, por aqueles que têm pais, né? Nós temos tanta coisa para orar.
Então não tem espaço para morto, orar para morto, né? Agora tem um detalhe, se você foi uma pessoa de oração, na história de George Miller a gente aprende isso. Se você orou por alguém e você morreu, as suas orações continuam valendo em prol daquela pessoa. Ó, Davi disse assim: eu já fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pó, que estava morrendo. Mas Davi quis construir o templo. O Davi gastou, né? Deixou todo o material lá, foi o rei Salomão que construiu. Né? O Davi disse o seguinte: eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Quando você é um homem de fé, quando você é um homem que ama Deus, você traz bênção sobre as suas gerações, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Então a oração de um homem que morreu, mas sendo um cristão de verdade, um cristão que tem a Bíblia como o único livro de regra, de fé e prática, nada mais. Olha, a gente não precisa do livro dos Mormons junto, nós não precisamos de adendo nenhum na Bíblia, nós não precisamos de revista nenhuma adendo da Bíblia. Qual outro livro, né, que se apresenta aí junto com o livro da Bíblia? Tem religiões aí que tem que ter outro livro junto com a Bíblia. Não. A Bíblia é ela e ela só, não tem outro. É com ela, tá? É só ela que fala certas coisas dela que nenhum outro livro fala. Então, meu querido, se apega em oração, né? Sirva ao Senhor, né? Busca o Senhor. Então ele fala sim, ele fala não e ele fala aguarde, tá? Então, pode ficar tranquilo que ele não esqueceu da sua oração. E se você morreu e orou por uma pessoa, a oração continua valendo.